Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo simples que eu vou fazer. Que eu quero mostrar pra vocês a sorte que eu tenho em fazer Cosmo, galera. Eu vou gastar esses 600k tudo em Cosmo. Tudo em Cosmo. Vamos ver se eu... Porque... tá foda. Querendo trocar esse Cosmo de ataque. Isso aqui tá uma osso pra tirar ele. Ó, a sorte que eu tenho pra vocês verem. Tirei, acho que desses roxos de ataque, uns 3 ou 4, se eu não me engano. Um desse de crítico, 2 divino touro, 2 de defesa laranja. Joguei por cima de outros já, nem lembro qual. Tirei esse divino aquário. Tirei luz dos deuses, eu acho. Aquele cósmico que pra mim não serve pra nada de liderança. Joguei por cima de outro já. Tô guardando essa resistência. Tô upando esse de vida pra jogar por cima do de ataque. Porque... Só que se eu tirar um de ataque dourado, vou pôr ele level 5 e vou para o de defesa. Se eu tirar, que eu tô juntando para resgatar o Divino Ares, né? Que não vou resgatar. Por isso eu não resgatei o Deus Ares. Pretendo por Deus Ares. Não sei, isso às vezes eu falo, não sei se eu ponho, não sei se eu ponho. Ponho ou não ponho. Os caras falam que põe ou não pôr. Só que sei lá, eu fico meio assim. Não vou ver isso ainda, se eu vou de crítico de Deus Ares ou de resistência. Então, vamos lá. Foda que juntar 15k de ponta é foda pra um trancar level iniciante como eu. Tô upando as habilidades de guild ainda. Não tenho a montaria da guild ainda. Olha essa sorte que eu tenho, credo. Até nojo. Aí, só perdição nessa porra. Olha só tanto. Nossa. Acredito que eu tô jogando 600k de gold no lixo. Olha, galera. Vai tirar o Divino Ares agora. Ah. Resistência, meu. Você quebra eu, nossa, eu fico tão... Coração vai lá, vai 1000. Uma hora dessas, pá. Foda, hein. Aí, não sai dessa primeira bolinha essa porra, mano. Caralho, sai aí, porra. Fala pra você, hein. Essa sorte que eu tenho nesse porra desse jogo. Caralho, crítico. Caralho, crítico. Porra, meu, só é só tanto de perdição nessa bagaça. Que saco, meu. Ô, cacete. Ô, galera, me desculpa os palavrões que... Eu sou meio assim mesmo. Meio tô nem aí não, mas... Com o tempo eu vou acostumar a parar de falar esses palavrões feios. Principalmente quando eu estiver em arena ou campo de batalha, alguma coisa do tipo. Que eu não quero ofender ninguém. E também não quero me ofender, né? Caramba, meu. Essa bosta não sai dessa bolinha. Tá foda mesmo. Ei. Sai daí, filho da mãe. Não sai pra voltar, caralho. Desculpa de novo.
Ei, só perdição na bagaceira. Nossa, meu. Ficou um puto aqui já. 600k de gold vai dar nem pro cheiro. Aff. BR, né? Fazer o quê? Vamos, fi. Ô, louco, eu nunca vou tirar esse Cosmo de ataque laranja. Caraca. Acabou o gold. A única coisa que eu consegui foi um de resistência roxo e um de crítico roxo. Olha. Falo nada, não vai BR. Galera, ó. O vídeo tá pequeno, curto. Eu vou fazer a apresentação da CC novamente. Fiz algumas mudanças, pouca coisa, mas eu vou apresentar de novo pra vocês verem como tá. Primeiro vou tirar esse spot. Poder real já não tem mais nada hoje mesmo, então vou tirar esse spot. Esse buff de casamento. Então. Ó, aqui tá dando jeito com essa bosta aí. Ai, ai. Ó, poder real 26.830 de poder. 730. Falta um ornamento que eu não comprei ainda, que eu não tô fazendo labirinto pra mim não para. Tem gemas quase full level 3. Não, estão todas full level 3. A maioria, pra não dizer todas. Cara burro. Poucas level 4, uma única level 5, uma, duas. 6 gemas level 4 só de level 4. Modas está level 2 ainda. Tô sem dinheiro para recarregar. Deixa eu ver se tá aqui. Não tem. Vestuário. As mesmas ainda. Mas eu vou passar. Esse aqui eu tô. Chapéu. Sem dinheiro é foda, galera. Esse asa. Minha asa tá level 2, vocês devem estar perguntando, cadê minha outra asa level 1? Eu fui burro demais. Eu comprei, acho que foi essa. Acho que eu achei ela da hora. E eu não usei ela, eu só peguei e sintetizei. Aí fudeu tudo e a asa ficou bugada lá. Então, aí eu só tô com aquela de borboleta. Por isso que eu não gosto muito daquela asa feia do caramba. Mas fazer o que? Agora é os cosmos, vocês já viram, né? Ataque level 6, divino, defesa level 4 e crítico level 5. Por as skills aqui só pra 4, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Seminário tá mais perto. Quase full 34. Os principais estão 34. 236k de cristais. Então, panos de magia. Não tenho VIP. Sou um inútil sem VIP. Deixa eu ver o que mais aqui. Tropa de normal. Habilidades da guilda. Força 9. Proteção 8. Inteligência 4. Liderança 3. Físico 7. E Gold 9. Vou pôr agora de proteção 10. Depois eu vou pôr físico 8. E vou pôr força 10. Gold 10. Aí eu vou tentar pôr de proteção
dar isso o mais rápido possível também. Essas 3 no 10. Isso pra mim é o mais importante. E deixa eu ver, montarias. As mesmas montarias ainda. Tá normal. 450 pontos eu tô. Olho escarlate, que eu comprei diamantes vinculados. Montaria da guerra, que todo mundo tem. Todo mundo não, a maioria, né? Quase level 2. Montaria. Deixa eu mostrar agora. Baú da guild. 91 bestiais aqui. Presentes perdidos, legendário de 40. Guarda esse negocinho tudo junto, depois eu abro. Máscara de carnaval. Os negócios de 740. 735. Pedras de síntese 40. Uma carta só do montaria das esferas. 300 fragmentos da pedra sagrada só. Vai levar um ano pra eu pegar aquela montaria. 2k500 de cristais das almas. 78 moedas do labirinto. 22 luz sagrada. Eu não tô com esse monte porque eu quase não caço, aí raramente eu caço. Então galera, ai, desculpa esse bocejo, que eu tô cansado. Entrei hoje no trabalho às 7 horas, saí só 7 horas. Só fiz 2 horas de almoço, no almoço eu ainda dormi. Vou mostrar pra vocês, falando. Hoje eu ganhei 581, que eu só fiz 2 CB e bem desanimadão, e 2 CB fudido eu peguei, então vai ser foda. 26k de fama. Acho que até sábado eu pego o cruzeiro. Como vocês podem ver aqui, a ametista, ó. Eu não coleto ametista. Só tenho 4k300. Aquela montaria também eu vou demorar pra caramba pra pegar. Pontos que eu não vou ficar. E eu sinto saudade da minha assinatura aqui. Não sei se é só eu. Então galera, acho que é isso. E é isso só. Valeu.